assim, o que eu vejo assim, em alguns trabalhos, as pessoas representando, por exemplo, o quarto pelo campo de News e outras por campo espinorial mesmo, a ladeira. O que é que determina que uma coisa é mais conveniente para outra em cada situação, entendeu? Qual é o que é que torna mais atrativo você usar News ou você usar... Tá, quando você diz que o que você viu de quarto ser representado por campo de News é o campo vetorial mesmo? Acho que sim. Porque, quer dizer, o quark, vamos dizer assim, se ele tem natureza fermiônica, você está querendo representar, você pode representar até por um campo de natureza bosônica, vamos dizer assim, que é anticomum, mas eu estou me perguntando se você entendeu corretamente o que você está fazendo. Você precisa entender, né? Será que foi o Bruno? Será que foi o Bruno News? Quer dizer, vamos dizer o seguinte, o que você pode fazer, sim, você pode representar o Blue por um bilinear de quartos. Às vezes, isso pode acontecer. Você pode representar um campo vetorial por um par de campos fermiônicos, que até o professor Marucci fala de ter uma formulação da eletrodinâmica em termos de quatérnios, quer dizer, no fundo você representa vetores, você pode sempre imaginar que você pode representar um vetor por um bilinear fermiônico, né? Você pode usar, formular os campos eletromagnéticos, nesse caso é o campo de Young-Mills, através de combinações aqui de campos escalares. Isso aí é possível fazer. Claro, você vai escolher a representação aqui, no caso como índice de Young-Mills, aqui para iniciar, você vai poder colocar esse cara na representação fundamental, esse cara na representação fundamental, e você pode fazer isso aqui, você vai poder pegar isso aqui, se aliar aqui. Quer dizer, isso aqui, eu imagino, né? Eu imagino que você possa estar fazendo uma coisa dessa, mas a vice-versa, então não estou entendendo. Se você pode representar o quarto por um campo tipo Gauss, vamos dizer, até achar uma fonte da informação que a gente traz para a gente dar um discutindo. Pode ser, ou então também, seja eu que não estou realmente apto para responder, mas acho que a gente precisa dizer. Bom, então nós conseguimos, né, com esse modelinho assim, já chegar a alguma formulação mais próxima do que pode ser um modelo supersensível. Então vamos pegar aqui esse termo, vamos pegar o termo cinético, por exemplo. Vamos pegar o termo de massa, vamos pegar o termo cinético. Vamos dar uma olhadinha no termo cinético que a gente está procurando. Então, só ele é um meio. Desse termo cinético. E a gente quer estudar a invariância sobre supersimetria. Bom, a gente lembra aí lá dos nossos estudos de campo, normalmente, né? A gente vai, usa o teorema de novo, pode usar o teorema primeiro, vamos fazer as variâncias basicamente lá. Vamos pegar só rapidinho para a gente lembrar aí, quando a gente pega o Lagrangiano de Reingold complexo, né? Demi está. Demi, né? Menos M2, né? Que está aqui. Claro, se eu fizer uma transformação de gain global, uma transformação de fase global, uma fase mata a outra aqui, outra fase mata a outra. A transformação infinitesimal é essa aqui, né? Vou colocar isso aqui. Se eu fizer a transformação do Lagrangiano, claro que o Lagrangiano é invariante. Então esse termo aqui vai ficar menos I alfa demi está Só quero só para chamar a atenção de vocês para um fato. Quando eu pegar esse termo aqui vai ficar I alfa φ, o alfa é constante, é global, mais I alfa demi está demi. E a mesma coisa com esse termo, papapá. Então a gente olha, esse termo mata esse termo mata esse. Mas não é isso que eu quero fazer. Sei que isso me diz que o Lagrangiano é invariante, mas eu posso fazer aquela famosa brincadeirinha aqui. Eu pego esse termo aqui e vou escrever assim, menos I alfa demi
atuando em φ estar dmi φ. Botei isso aqui dentro de uma derivada total. Claro que agora eu tenho que compensar tirando aqui menos I alfa φ estar da Lambertiana de φ. Eu quero relacionar isso com alguma corrente conservada. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. O sistema aqui é menos. Eu boto mais. Então tá, escrevi esse termo aqui desse modo. Consegui transformá-lo numa derivada total. Uma derivada, uma fase derivada, uma fase de divergência. Esse termo aqui é I alfa dmi, é uma historinha. Dmi φ estar φ. E aí aqui eu vou botar menos I alfa da Lambertiana de φ estar. Então tá, eu sei que isso aqui tudo é zero. O total todo é zero. Isso aqui é obviamente é zero. Só estou fazendo uma identidade aqui, mostrando que zero é igual a zero. Mas aqui a gente vai usar justamente as equações de campo. Se o campo é livre, da Lambertiana de φ é M2 φ. Da Lambertiana de φ estar é M2 φ estar. Então esse termo aqui mata esse pela equação de campo. Aí a gente está usando que esses campos, né, satisfazem a equação do movimento. Então estou usando as equações de campo e aí eu tiro que esse dessa forma a gente tira que esse lagrangiano aqui vai ser I alfa dmi, né, de dmi φ estar φ menos φ estar dmi. E aí a gente ganha a famosa corrente, né, corrente de Gauge, que é a corrente 1 global. Então a gente mostra que esse lagrangiano, ele, o fato dele ser invariante, que isso aqui é zero, me diz que isso aqui é zero, mas mediante o uso das equações de campo. Tá? Então, eu estou tirando, na verdade, eu estou desconstruindo um pouquinho o teorema de Leibniz. Na verdade, o que a gente fez foi isso. A gente mostra que DL é dmi, DL, dmi φ, né? Delta φ, que aqui a gente já usou para chegar a essa expressão, a gente usou as equações de Euler-Lagrange. E aí a gente mostra que delta L pode ser colocado dessa forma. Aqui a gente não quis usar isso, a gente pegou simples, porque a gente está mais próximo do caso da supersimetria, a gente pega o lagrangiano, faz a variação. Se o lagrangiano é invariante, se o lagrangiano sozinho já é invariante, fica claro que daqui para cá o que eu fiz? Eu consegui mostrar que essa invariância do lagrangiano pode ser reconduzida a uma forma de conservação mais as equações de campo. Então, eu estou usando aqui as equações de campo, então eu ganho que esse zero, na verdade, é uma lei de conservação. Isso que eu estou fazendo. Normalmente a gente não faz desse modo, a gente vem direto pela expressão de Leibniz. Tá, delta L é dl de φ, delta φ, mais dl, aquela coisa, né, já manjada do teorema de Leibniz. E aí, usa aqui esse termo comum, depois usa as equações de Euler-Lagrange aqui e junta esses dois termos desse e fala, isso aqui é o delta L, então se delta L é invariante, isso aí é zero. Isso é muito bom quando a gente, claro, tem lagrangianos que são invariantes, como é o caso da teoria de Gauge. A teoria de Gauge, a gente sabe, quem é invariante é o lagrangiano, por conseguinte, a ação também é invariante. Mas aí a gente tira a lei de conservação daquele modo, pode ser. No caso da supersimetria, como a gente ainda não sabe, se a invariância da supersimetria é uma invariância do lagrangiano ou é uma invariância da ação, pode ser uma invariância da ação. Isso significa que o lagrangiano pode variar em uma derivada total. Então é melhor a gente adotar um procedimento desse tipo, em que a gente tem que manipular com as equações de movimento e com as derivadas, né, totais para poder chegar a uma lei de conservação a partir da invariância, pode ser do lagrangiano da ação. Uma outra observação importante para vocês é a seguinte: nesse caso aqui, antes até de fazer isso, eu vou fazer um desviozinho, uma falha da seguinte discussão. Observem que esse termo aqui é parâmetro de supersimetria global. Então esse termo aqui, nada me impede de escrever ele desse modo. Então, nós podemos fixar esse parâmetro lá, mas e esse parâmetro numéricozinho lá? Epsilon barrado, e como o parâmetro é global, a derivada vai atuar somente em psi.
Então, o que a gente está mostrando, no fundo, é que o ΔF, ele é uma derivada, uma quadra de divergência. Isso é característico. Então, se ele é uma quadra de divergência, todo objeto que é uma quadra de divergência pode ser um bom candidato à ação. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, suponhamos, teorema agora, então só estou fazendo essa observação. A componente campo auxiliar, como vocês estão vendo, ele começa a cada hora a se tornar mais importante em supersimetria. A gente viu a questão da quebra da supersimetria, está toda ligada ao campo auxiliar. Lembra que a gente hoje falou? Se eu tivesse um supercampo desse modo, A igual a zero, Ψ igual a zero, F diferente de zero. Esse supercampo aqui quebra a supersimetria porque ele produz um delta. O A não muda, mas o Ψ muda. O F não muda, mas o delta é diferente de zero. Então esse supercampo aqui ele não respeita a supersimetria. Então esse campo F aqui, ele tem um papel muito importante. A presença de um F diferente de zero é um indicativo da não preservação da supersimetria. Uma configuração, né? Uma configuração que não seja um F igual a zero. Outro ponto, então, F tem esse papel importante. Então, ele é candidato a gerar os fermos de Boltzmann que a gente queria. Outra coisa que a gente viu é que o F começa a carregar a massa e as interações. Quer dizer, a gente pode, de uma certa maneira, atribuir ao campo F as auto-interações do campo F e a própria massa do campo escalar. É um outro aspecto importante do campo auxiliar. Agora, vamos ver a terceira coisa importante que a gente está vendo aqui, é que a variação de supersimetria do campo F é uma derivada total. Então, se eu estou diante de um supermulti, se eu estou diante de um multiplete, a componente auxiliar dele, ela sempre varia em uma transformação de supersimetria desse modo. Vamos fazer a seguinte suposição. Suponhamos que eu tenha dois multipletes de supersimetria. Nós já trabalhamos aquele multiplete. Então, nós conhecemos. Vamos supor que eu tivesse um multiplete com campo A1, um campo C1, e um campo F1. E tenho agora um outro multiplete. É um multiplete com campo A2, C2, F2. Isso é o problema de Yang e Tableau. Quando nós estudamos aqui nos nossos cursos, aqueles Yang e Tableau, a gente pegava uma representação de S ou N. Vou tensorizar uma outra representação de S ou N. Vamos dizer, ambas representações fundamentais. Isso aqui, no fundo, a gente está dizendo, é uma representação fundamental porque é uma representação mínima no espaço dos campos. Então, isso aqui dava para nós essa representação, no caso do SN, né? E essa representação. Então, dava aqui o nosso famoso N, representação fundamental. Aqui a gente ganhava o nosso N mais 1 sobre 2, que é a representação simétrica. E aqui a gente ganhava a representação N menos 1 sobre 2, que é a representação simétrica. Teoria de grupo 5 lá do SON. O problema que eu tenho aqui é semelhante. Suponhamos que eu tenha um multiplete de supersimetria e eu queira multiplicar por outro multiplete de supersimetria. Eu devo poder escrever isso como uma terceira representação de supersimetria. A3, C3, F3. Essa é a questão. Aqui, o que eu vou ter do lado direito? Estou pegando duas representações, multiplicando para ver se eu tenho uma terceira representação. Por que isso é importante? Porque quando a gente constrói Lagrangiano, o que a gente faz quando constrói Lagrangiano? A gente multiplica a representação. Se vocês observarem bem, esse termo aqui, ó, M, AF, M, C barrado Ψ, que é um termo de massa do ferro, no fundo, eu estou multiplicando, de repente, essa representação por ela mesma. Estou fazendo isso. É isso que eu coloco no Lagrangiano. O termo bilinear no Lagrangiano é multiplicar um campo por ele mesmo. Quando eu introduzo um termo de massa, eu estou pegando um termo quadrático nessa representação. Então, isso aqui seria, por exemplo, o tipo, né? O termo de massa veio daí. Agora, qual é a teoria de grupos que eu uso para compor essa representação? Quem é o A3? Olha isso aqui. Então, nós sabemos que cada um desses, né, é um multiplete de supersimetria. Então,
delta A1, delta psi1 e delta F1 seguem essa regra. Delta A2, delta psi2, delta F2 separadamente seguem a mesma regra com os mesmos etos, tudo igual, só muda os campos que estão aqui. Essa relação aqui vale para os campos 1 e essas relações aqui valem para os campos 2. Agora eu me pergunto, se eu compuser duas representações, teoria de grupo, quiser fazer o produto de duas representações para obter aquilo que a gente chama do Wigner-Eckart, né? Decompor o produto de duas representações em função de outras representações, que é o que a gente faz quando faz o Ziano e tabular do S-U-N. Então a pergunta é, será que eu consigo, como essa representação aqui é mínima, essa representação aqui é mínima, será que eu consigo mostrar que essa representação aqui está dentro dessas duas? Quer dizer, a representação mínima vezes a mínima também está mínima ou tem outras representações? Então a pergunta é, para saber se esse objeto aqui é uma representação de supersimetria da mesma categoria que essas, eu teria que ΔT3, Δψ3 e ΔF3 teriam que satisfazer as mesmas regras de transformação. Quer dizer, o que caracteriza um multipleto de supersimetria é que os campos que constituem esse supermultipleto se transformam sempre nesse padrão. Então, a gente pode se perguntar, será que eu consigo compor um A3 em função de A1, de todo mundo ali, um F3, um F1, um Psi3, um F3, de tal maneira que o A3, o Psi3 e o F3 se transformem seguindo aquele padrão, sabendo que esses e esses também seguem aquele padrão. Então, a gente poderia começar a pensar, né? Se eu pegar esse A3 aqui, só para a gente ter uma ideia, será que A3, por exemplo, A3 é fermiônico, a dimensão dele, né? Ele é um quadrático. Será que se eu pegasse alguma coisa desse tipo, A1, A2, só para a gente ter uma ideia, ou eu vou pegar se A3 igual a 1, vamos fazer o delta de supersimetria do A3. Então, o delta SUSE do A3 é o delta SUSE do A1. Alfa, epsilon barrado, psi1, vezes A2, mais alfa, A1, mais A1, delta SUSE do A2, que é alfa, epsilon barrado, psi2. Por exemplo, isso aqui, esse seria o meu delta 3. Então, isso aqui estaria, por exemplo, me dando uma base para pensar que esse cara aqui, eu posso botar esse epsilon, posso botar esse alfa, epsilon barrado em evidência. Então, eu teria aqui psi1 A2 mais A1 psi2. Então, por exemplo, se eu definir o que é o produto tensorial de duas representações, como é que eu multiplico representações de supersimetria? Toda teoria de grupos, ela tem que dar uma prescrição para isso. Todo mundo que fez mecânica quântica, aí a gente lembra. Como é que eu componho o spin? Então, quando eu pego o spin meio e componho com o spin meio, sabe as regras, né? O Leandro acabou de SO2, a gente ganha 0 mais 1. Então, a composição de dois spins meios dá o singlete, dá o triplete simétrico. Eu estou criando uma regra de compor representações. Quando eu multiplico meio por meio, né, em teoria de grupo, né, meio vezes meio pode dar 0. Não dá um quarto nunca. Né? Meio vezes meio dá 0, pode dar 1. Por quê? Porque eu tenho uma regra para compor representações. Então, eu estou, no fundo, tentando agora propor quais são as regras para a supersimetria. Como é que eu multiplico duas representações fundamentais de supersimetria e ganho uma terceira representação, que é a representação da supersimetria também. Estou propondo, inclusive, a coisa mais óbvia. Como só conheço essa representação, ou será que eu consigo compor essas duas de tal maneira a chegar nessa? A gente pensou o seguinte, se eu multiplicar os dois escalares daqui, esse escalar menos esse escalar é responsável por esse escalar. Se eu fizer a transformação dele, já fica claro, mais ou menos, que esse cara aqui tem que ser o psi3. Então, eu já começo a ver que talvez a proposta seja pegar um psi3, quer dizer, aquilo que é o férmio aqui é o produto do escalar da primeira representação pelo férmio da segunda representação, mais o escalar da segunda representação
vezes o fermion da primeira representação. Digamos, nós estamos sendo induzidos a pensar dessa forma. Quando eu multiplico duas representações, então a minha ideia seria, então eu devo ter aqui A1 vezes A1, isso, vezes isso deve dar A1 a 2. Aí aqui no Psi3 fica A1 Psi2 mais A2 Psi1. Então, a componente fermiônica da representação produto deve ser essa aqui. Então, eu estou criando um Young Tableau para supersimetria. Eu estou criando um procedimento para entender como é que eu componho representações. Por que isso é importante em qualquer teoria de grupo? Porque, em qualquer teoria de campo, porque teoria de supersimetria, quando a gente constrói Lagrangiano, o que a gente está fazendo? Multiplicando representações. Eu pego um campo vezes outro campo, interagindo com outro campo, e quero formar singlet. Então a gente pega a interação de gate, psi barrado, gama mi, G, psi, a mi. Eu quero formar um invariante de gate. Então eu pego, esse cara está numa representação, esse cara está nesse, esse produto aqui está na representação adjunta vezes adjunta, e dá o singlet. Então eu quero construir singlets do grupo de gates, invariantes de gates, a partir dos meus campos que estão em diferentes representações. Então o que eu preciso criar sempre é uma prescrição para fazer os produtos tensoriais das representações e saber se esses produtos tensoriais eles dão sempre um singlet lá dentro, para eu poder dizer, sai um invariante daqui, sai outro invariante daqui. O que nós estamos fazendo aqui, no fundo, é isso. Esse produto aqui, ele está nos... Nós já construímos um Lagrangiano supersimétrico, a gente acha, né? Com termo de massa, com termo de interação. Mas o que a gente quer ver, é que, na verdade, aquilo que a gente fez meio na base, assim, do jeitinho, né, da teoria de campo, tem um procedimento formal por trás, que o que eu estou fazendo é produto tensorial de representações. Quando eu escrevo termo de massa e digo que o termo de massa é AF mais psi barrado psi, no fundo eu estou pegando esse multiplete A psi F e multiplicando por ele mesmo, psi F. Só que em vez de obter A com A, eu estou obtendo A com F. E psi com psi, que é o termo de massa. Então, o termo de massa, na verdade, vamos ver se ele vai entrar nessa categoria de A psi F vezes A psi F, dando um objeto que deve ser invariante. Isso que a gente está querendo procurar. Então, nós partimos desse pressuposto. Esse cara aqui é um campo escalar. Né? Uma questão, né? Poderia pensar, será como? Lembra que se eu tivesse F psi igual a 0, F igual a 0, psi igual a 0, F igual a 0, a partir de um A, eu posso gerar todo mundo. Vimos isso no início da aula de hoje. Então, eu posso pensar que esse cara aqui, também, a partir dele, eu posso gerar todo mundo. Então, eu imagino que, quando esse cara é 0, esse é 0, esse é 0, só tenha 1, 2, deu ter um A3 aqui. Esse aqui deve esse é 0, esse é 0. Então, eu imagino que o A3, que eu a partir desse pressuposto que eu vou imaginar que o A3 seja justamente A1 vezes A2. A partir do A3, fazendo a variação do A3, como eu tinha falado hoje mais cedo, se a gente parte só do escalar que está no multiplate, a gente de repente pode gerar os demais componentes fazendo transformações de supersimetria. Então eu parti desse pressuposto, que não é, vamos dizer assim, um trabalho de adivinhação muito fora de propósito, mas é o mínimo que eu poderia imaginar. Né? Se eu aprendi, eu já sei que se esses aqui forem 0, só sobrevivem esse, e esses geram todos os múltiplos, então se esses caras forem 0, eu imagino que esse cara aqui deva ser dependente só de alguma coisa. E aí, de fato, vocês poderiam pensar, por que eu não poderia propor aqui alguma coisa que fosse psi1 barrado psi2? A gente poderia pensar uma coisa desse tipo. Mas aí eu teria problema de dimensão também, esse campo de dimensão mais alta do que esse, então esse não teria muita dimensão. Então é razoável que eu parta dessa proposta. Eu estou criando o meu cálculo tensorial de tal maneira que eu estou descobrindo o cálculo tensorial da supersimetria a partir das transformações. Isso é pura teoria de grupo. Não tem nada de teoria de campo, é teoria de grupo mesmo. É um exercício de álgebra linear. Então tá lá. A partir dessa transformação, eu sei então que a variação do escalar deve ser sempre o parâmetro da supersimetria vezes o fermion, que é parceiro.
Então isso me identifica o ferro parceiro. Ah, beleza, então daqui eu tiro o ferro parceiro. Então eu imagino que o A3, o C3, seja esse cara aqui. A partir da transformação do A. Agora, como é que eu posso chegar a alguma identidade do F? Eu sei que se eu variar o componente ferrônico, eu vou poder ler o que deve ser o meu F a partir desse termo aqui. Se eu souber, então, quem é o delta psi3, eu posso, talvez, quer dizer, o meu delta, que eu imagino, se o que eu estou falando procede, quer dizer, tem que acontecer isso. Delta F3 vai ter que ser delta psi3. Vai ter que seguir o mesmo padrão. Delta psi3 vai ter que ser I beta dmi A3 gama mi epsilon mais gama, parâmetro gama, epsilon F3. Eu estou dizendo que se esse cara aqui é um multiplete de supersimetria, então o psi3 tem que satisfazer a mesma relação. E o psi3 e o F3 tem que satisfazer as mesmas relações que o psi1 e o psi2. Então, aqui foi a minha partida, né? Então isso aqui foi, vamos dizer assim, o meu input. Então assim, eu vou propor hipótese. Fazendo essa hipótese. Será que eu consigo construir todo o multiplete a partir dessa? Então eu vi que com isso aqui eu consigo ler por si. Já fico mais satisfeito. Então parece que o trabalho está dando certo. Agora, a partir do psi, eu esperaria poder ler ter um hint sobre o F. Se eu quero ver alguma coisa no delta psi, o delta psi deve me revelar um pedaço do F. Então vamos fazer, por exemplo, se eu sei que o psi3 é isso, e sei que o delta psi3 tem que dar isso, eu vou poder identificar. Eu vou abrir aquela expressão, eu vou ter o delta psi3 a partir do A1 e do A2, e vou poder construir provavelmente o F3 a partir do exclui 2. Então essa que é a maneira de trabalhar que a gente está pensando. Então, vamos calcular o delta, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Então vamos calcular o delta F, o delta psi3. A partir, então vamos calcular o delta psi3 aqui. Então vai ser delta A1. Então delta 1, alfa, epsilon barrado, psi1. São delta A1. Delta 1 vezes psi2. Mais A1 vezes delta psi2. Então A1 vezes o delta psi2. Delta psi2 está aqui. E beta dmi A2 gama mi epsilon mais gama epsilon F2. Agora o outro termo é só trocar 2 com 1. Não vou fazer nada. Só um tem 2, outro tem 2, outro 1. Então vai ficar mais alfa epsilon barrado psi2 psi1. Tem 1 tem 2, 1 tem 2 tem 1. Só que vai ficar mais A2 e beta dmi A1 mais gama. Claro que eu fui infeliz desde o início botando esse gama, mas eu acho que todo mundo entendeu que esse gama não tem nada a ver com matriz gama, né? Esse gama aqui é um número mesmo, né? Gama é epsilon, fica epsilon, e aqui o F2 fica F. Então é o que eu espero de um bom delta 3. E aí eu vou querer identificar o delta 3 desse carinha. Então eu começo a ver o seguinte: o primeiro termo, o delta psi3, é o que traz o gama mi epsilon. Então esse termo aqui está trazendo. O termo que traz gama mi epsilon é esse aqui. E ele me dá um gama mi epsilon direitinho. Por quê? O que tem que estar na frente do gama mi epsilon, além do beta, obviamente?
o dmi do A3. Mas aí, regra de Leibniz, está aqui, ó, A1 dmi A2 mais A2 dmi A1. Ou seja, isso aqui é o dmi do A3. Então, esse termo está direitinho lá. Tá ok. Ele está aqui, ó, satisfaz direitinho. Esses dois termos aqui, juntos, né? Eles reproduzem a primeira parte que o delta psi3 tem que ter. Então, isso mostra que eu estou no caminho certo. O psi3 parece estar se comportando tensorialmente correto. Agora eu tenho que ver o termo que sobra com gama epsilon f3. Então, o que sobrou com gama epsilon? Sobrou esse termo aqui e esse termo aqui. Então, sobrou que vai ser o gama aqui, quer dizer, o termo linear em epsilon. Então, o termo linear em epsilon, ele tem, vou botar aqui, alfa, epsilon 1 barrado, epsilon barrado, psi1, vezes psi2. Depois tem um termo que é alfa, epsilon barrado, psi2, psi1. E depois tem um termo que é gama, epsilon, A1, F2, gama, epsilon, A1, F2, mais A2, F1. Então, isso já está me mostrando o seguinte. Esse cara, tudo isso aqui vai ter que ser, tudo aquilo que é o coeficiente do epsilon puro, que não tem matriz gama ali, é o F3. Então é claro que eu já sei como é que o F3 começa. Então o cálculo tensorial está me fazendo indicar que o F3 vai ser A1, F2. Mais A2F1. Olha uma coisa, se 1 é igual a 2, se eu pego o multiplete por ele mesmo, isso aqui dá AF mais AF. Olha o termo de massa aqui. Lembra do termo de massa, cara? MAF. Então a gente está vendo que o termo de massa, na verdade, é a componente F. Depois, né? Mas é uma observação que não é óbvia para quem está vendo a primeira vez, é uma observação, eu estou direcionando a atenção de vocês para esse fato de que, na verdade, o F3 é o termo de massa do lagrangiano, o termo de massa do setor escalar. Mas, claro, eu tenho o seu termo de massa do setor fermiônico. Esses termos aqui não tem epsilon liberado. O que eu posso fazer aqui? Todo mundo está lembrado. Transformar epsilon barrado em F. Lembrando que isso aqui é maiorano. A gente sabe que essa combinação é simétrica. Isso aqui é a mesma coisa que psi1 barrado epsilon vezes psi2. Esse termo aqui é a mesma coisa, psi2 barrado, epsilon, psi1. E aí a gente começa a ver também o seguinte, que para que isso aqui se feche, né, o termo em beta, né, quer dizer, esse cara aqui produziu, então esse termo aqui é o I beta, né, A1 dmi A2, A2 dmi A1. Então, e esse termo aqui, esse termo aqui que eu vou falar, esse termo aqui ele mistura alfa com o gama. Eu gostaria, quer dizer, que esse termo aqui fatorasse um único fator gama. Então, a gente provavelmente vai ter que, depois desse esse alfa e b, você já vai começar a dar vínculos em cima. A gente deixou esses parâmetros numéricos ainda livres, mas agora o cálculo tensorial vai começar a amarrar também. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer com esse termo, porque eu já liberei o epsilon. Basicamente, está me faltando esse termo, que é, vamos acertar um pouquinho mais, vamos dar uma reorganizada desse termo. Psi1 barrado epsilon, psi2, mais psi2 barrado epsilon, psi1. Vou colocar desse modo. Então eu gostaria ainda a gente gostaria de liberar esse epsilon, né? Esse epsilon não está totalmente liberado, ele está preso aqui. Na verdade, eu deveria ter esse F3, né? Ele deveria, isso aqui está me dando, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é psi1 barrado componente alfa, epsilon alfa. E 1
psi2, né? Beta. Ah, desculpa, isso aqui está me dando, só que está me dando o seguinte, isso aqui está me dando uma noção de quem é o F, né? Tá, gama, deixa eu pensar aqui, é A1, você já está lá, A1F2, tá? Esse termo aqui, esse termo aqui é puramente vetorial, isso aqui é o delta PC3 alfa, então isso aqui é esse alfa, isso aqui é esse alfa, então a gente tem que isso aqui é epsilon psi1 barrado. Então seria interessante, provavelmente, a gente aqui usar um rearranjamento de Fiat, seria mais interessante se a gente liberasse o epsilon, porque eu preciso, né, esse termo aqui está com epsilon liberado, isso aqui é epsilon alfa. Esse termo aqui, o epsilon, está contraído, né, com o beta. Vamos ver se a gente pode fazer o seguinte. Então esse termo aqui está me dando psi1 barrado índice beta, contraído com epsilon beta. E o psi2 alfa, que é o índice líquido. Então nós vamos querer ver se o que a gente precisa é colocar o índice epsilon líquido. Então a gente sabe pagar isso aqui. Nós temos aí, voltando um pouco àquela técnica do rearranjamento de Fields. A gente sabe que tem que, como é que a gente pode liberar, passar um espidor pelo outro. Vocês estão lembrados daquela expressão? Deixa eu ver onde eu posso parar. Isso aqui já deu para a gente identificar, vamos esquecer essa expressão. Nós já entendemos o que está acontecendo aí. Nós já entendemos que provavelmente, né, o nosso multiplete vai ser fechado dessa forma. Com esse A3, essa prescrição para calcular o A3, essa é a prescrição para calcular o psi3, e eu estou descobrindo agora a prescrição final, que é para fechar quem é o F3. Com isso, agora, eu posso multiplicar qualquer número de supercampos, que eu sei sempre quem é o supercampo resultante. Se eu pegar 3, por exemplo, eu multiplico os dois primeiros, depois eu multiplico esse pelo outro, pelo terceiro, e ganho o quarto. A gente então ganhou, fechou o cálculo tensorial da supersimetria. Claro, só está me faltando arrumar isso aqui de uma forma mais conveniente, de tal maneira a liberar o parâmetro F. Então, só para lembrar aqui o que a gente pode fazer. A gente tem psi1 barrado epsilon psi2. Poderia fazer isso aqui, vamos fazer o fixing da seguinte maneira, né? Isso aqui, então, para nós é psi1 barrado alfa epsilon alfa psi2 beta. Tem essa expressão aqui. Isso aqui é um bilinear fermiônico, isso aqui tem um índice líquido. Então isso aqui eu posso escrever desse modo. Psi1 barrado beta epsilon beta psi2 alfa. Posso, então, quero liberar esse epsilon alfa. Essa melhor maneira é essa. Eu poderia fazer isso aqui, escrever isso aqui menos psi1 beta psi2 alfa. Por que o menos? Porque eu antes colutei os componentes espinoriais, né? Fiz isso aqui, liberei esse cara aqui. Então, o nosso propósito maior aí é liberar o epsilon. Se a gente for fazer o rearranjamento de Fields, a gente já sabe transformar isso aqui. A gente já sabe transformar os nossos Fields, a gente sabe transformar isso aqui numa matriz. Então, eu vou formar um bilinear fermiônico. Tá? Então, como é que a gente poderia, lembrando lá do nosso Fields, nós tínhamos aprendido que uma matriz, nós temos em 3 dimensões, né? Uma matriz M alfa beta, ela é um meio de traço de M gama A. Nós já tínhamos aprendido em 3 dimensões, né? O nosso conjunto de matrizes gama são a identidade e as 3 matrizes gama, né? Então, a álgebra de Clifford quadridimensional, 2 por 2, então a matriz identidade, mais gama 0, gama 2, e as matrizes inversas são também aqui a identidade, e aí é gama 0, gama 0, gama 1, a gente sabe que a gente pode pegar qualquer matriz em 3 dimensões, qualquer matriz 2 por 2,
E a gente pode escrever desse modo, né? Um meio do traço da matriz N vezes M dentro de toda a identidade. Meio traço de N vezes a identidade mais o meio do traço de N gama mi vezes a matriz gama mi. Então isso aqui é só aquela relação de completeza, né, do espaço matricial 2x2 da álgebra de grafos de 3 dimensões. Né? Então a gente sabe que qualquer matriz 2x2, né, porque nós temos espaço extenorial, é um espaço 2x2 em 3 dimensões, qualquer matriz complexa 2x2 pode ser escrita dessa forma. Eu posso usar uma e aqui a gente viu que seriam as matrizes, no fundo são as matrizes de Pauli. Muito bem. Então, o que eu vou fazer é, vamos dizer que isso aqui seja a minha matriz. Vou fazer um rearranjamento físico pensando que isso aqui vai ser a minha matriz. Quando eu der um caráter matricial a isso aqui, esse traço aqui vai me fechar um bilinear fermiônico e vai me liberar as matrizes gama A para atuarem aqui. Então, vamos pensar isso. Que matriz é essa aqui? Psi1 barrado está aqui. Psi2 está aqui. Na verdade, isso aqui é isso aqui, né? Psi1 barrado é uma matriz linha, barrado, e Psi2 é uma matriz comum. Eu vou formar esse produto, eu vou formar uma matriz 2 por 2. Então, significa que eu estou fazendo esse produto tensorial. Esse cara com esse, tá? E esse cara aqui. Vai dar uma matriz 4 por 4. Então, nessa matriz aqui, esse objeto aqui, esse segundo objeto aqui, que vai bater aqui, ele está dando as linhas. E esse objeto aqui é a coluna. Então, isso aqui é uma matriz com linha alfa e coluna beta. E não vice-versa. Não é uma matriz beta-alfa. Certo? Está claro o conceito? Porque o Psi1 barrado está assim. E o Psi2 está assim. Então, eu estou fazendo o produto tensorial de um espinor linha e um espinor coluna. Então, o produto tensorial, a gente sabe, é colocar esse aqui. Então, esse cara aqui vou colocar no primeiro elemento e esse cara aqui vou colocar no segundo elemento. Então, os elementos desse é que vão estar dando a linha. E o elemento da primeira está marcando a coluna. Então, isso aqui é uma matriz M alfa beta. Então, sendo uma matriz M alfa beta, eu vou usar essa relação. Então, eu posso escrever o seguinte, que Psi1 barrado índice beta, Psi2 índice alfa, isso é a minha matriz M alfa beta. É um meio do traço de N. Então, vai ser um meio do traço de N. Então, vai ficar aqui, botar assim, traço de N. Então, é M alfa beta. Então, vai ser M gama, né, que traço, gama, vezes o elemento alfa beta da identidade. Na verdade, é isso aqui. Alfa beta. Preciso botar isso assim. Só. Tá. Claro, isso aqui é delta alfa beta. E o segundo termo vai me dar o meio do traço de M gama mi. O que é o traço de M gama mi? Vamos dizer, é M capa lambda, gama mi, lambda capa, vezes gama mi alfa beta. Então, a minha matriz M capa lambda está aqui. Capa lambda. Então, é Psi1 barrado lambda, Psi2 capa. Só que a minha matriz é M capa lambda. A prescrição de calcular, de escrever a matriz é essa. O segundo índice é a linha, o primeiro índice é a coluna. Então, o Psi, desculpa, ao contrário. Então, vai ficar Psi2 barrado lambda, só vem de capa lambda. Psi1 capa. Gama mi, lambda capa. Mas eu estou lembrando, estou parando um pouquinho rápido, porque a gente já fez esse texto um pouco. Então, você vai me dar o seguinte bilinear. Vai dar mais um meio de Psi2 barrado gama mi, Psi1, vezes gama mi, alfa beta. Certo? Então, essa expressão aqui, esse bilinear fermiônico, pode ser escrito desse modo aqui. Certo? Tá legal.
Então vamos apagar isso aqui. Então esses truquezinhos, assim, isso aqui que é chato na supersimetria, mas que trabalhando em supercampo vai desaparecer. Como os salões transcendentais não gostavam de FIRS, eles inventaram o supercampo para fugir desse negócio. Mas não é, claro, é uma brincadeira. Na verdade, o cálculo é muito mais organizado em supercampo. Mas é importante vocês aprenderem quem mexe com teoria de campo, mexe com spinode, é muito importante aprender essa manipulação dos rearranjamentos físicos, porque às vezes num problema de simplificação, isso é uma coisa bem interessante, não sei se o Bacon tem um esquema de simplificação para poder porque isso aí simplifica, às vezes você tem expressões muito cheias de termo, você consegue mostrar que um monte de tempo se cancela se você trocar os espinores de ordem obedecendo os rearranjamentos de física. A gente ganha relações muito interessantes. E aí a simplificação fica muito grande. Agora, isso não é uma coisa óbvia, é uma coisa que você tem que injetar via rearranjamento de físicas. O que nós estamos mostrando é que o produto, né, esse produto, para dois espinhores quaisquer, eu posso escrever daquela forma. Então, esse termino aqui, vamos apagar isso aqui para a gente não se perder. Então, esse termo aqui vai dar menos 1/2 de N gama gama. N gama gama é psi1 barrado gama, desculpa, N gama gama vai ser gama gama, só botar gama gama, vai ficar menos 1/2 de psi1 barrado psi2. Aí formou o linear fermiônico e liberou o epsilon. Aqui vai produzir, ó, isso aqui vai me dar um delta alfa beta vezes epsilon. Então aqui o epsilon alfa que eu estava procurando. Então a gente mostra que essa expressão eu consigo engolir esse cara nesse para formar o escalar e liberar esse espinor com o índice que esse cara tem livre. Tá? Esse é o primeiro termo. E o segundo termo vem daqui, menos 1/2 do psi2 barrado gama mi psi1. E aí aparece gama mi alfa beta vezes epsilon alfa. Então isso aqui na verdade está me dando epsilon transposto gama mi. Vou apagar isso aqui agora, não está copiando, nada tem errado. Então essa expressão, deixa eu apagar isso aqui, pode ser escrita desse modo. Então é trivial depois que a gente vê o rearranjamento de física. Muito bem. Agora eu tenho um outro termo, que era psi2 barrado epsilon psi1 alfa. Na verdade é o que? Esse termo aqui é igual a esse, só trocando 1 com 2. Menos 1/2 psi2 barrado psi1 epsilon alfa menos 1/2 psi1 barrado transposto. Porque ficou, né? Faltando um alfa no segundo termo em cima e embaixo. Aonde, Torre? No alfa? Aqui. Aí. Obrigado. Alfa e beta, né? Isso, nesse aqui. Bom, então agora, quando nós somarmos esse termo com esse termo, esses dois termos aqui se somam. Quando eu agora somar, eu preciso. Então, o que está faltando, o pedacinho que está faltando do F3 é isso aqui. Então, para eu somar esses dois termos, esse termo aqui se soma com esse. Então, a gente vai produzir menos psi1 barrado psi2. Eles são iguais, porque vocês estão lembrados que, como esses espinores são de Majorana e anticomutantes, nós lembramos que esse linear é simétrico. Psi1 barrado psi2 é igual a psi2 barrado psi1, sempre que os espinores forem de Majorana. Então, isso aqui vai ficar, o fator 2 desaparece, menos psi1 barrado psi2. E vocês estão lembrados também que esse termo aqui era antissimétrico. Nós temos mostrado que para todos os espinores, qualquer par de espinores de Majorana, essa relação aqui é verdadeira. Então, esse cara é menos esse, então esse termo fica fora. Esses dois termos se somam. Então a gente fecha aqui, sabendo no final de tudo, quem é o nosso F3. Menos
barrado psi2. Então, com isso, a gente fecha o cálculo tensorial. Mas o que a gente mostrou foi que o produto... Pois não. Ali era um gama e lá era um alfa. Aí. Agora eu vou ter que identificar. Exatamente. Já começa a identificar. Certo? Tem que começar a identificar os parâmetros para poder... Porque esses parâmetros aqui eu fui deixando livres. E aí, a gente, uma variância da ação, então a gente vai começar agora a identificar esses parâmetros aqui, certo? Para poder somar tudo num só. Então, para esse cálculo tensorial ficar ok, a gente já sabe. Então, gama é igual a alfa. Se gama é igual a alfa, vamos tomar gama igual a alfa igual a 1. Porque se eu colocar qualquer outro fator, eu posso reabsorver dentro desse campo. Posso, se fosse um fator 2 aqui, um 2 de si, eu vou para si, 2 é. Então, gama igual a alfa já me fixou isso aqui. Então, a gente chegou a essa relação aqui, que mostra que a terceira componente, quer dizer, o campo auxiliar do multiplete produto, envolve os dois termos. E aí, vocês vão estar lembrando que quando a gente fez o termo de massa, a gente pegou, se eu pegar esse cara igual a esse cara, eu tenho AF e mais psi barrado psi. Aqui deu menos. Você sabe que o termo de massa de férmio não tem problema. O termo de massa do férmio pode sempre ser multiplicado por mais ou menos 1, porque a gente pode simplesmente redefinir o espigor. Então isso mostra pra gente que a gente aprendeu a multiplicar multiplete da supersimetria. Basicamente o que a gente está mostrando é isso aqui. Na supersimetria, diferentemente dos grupos S e N, o Young Tableau fundamental pelo Young Tableau fundamental me dá o Young Tableau fundamental. Esse cara aqui, ele se transforma exatamente como o mesmo multiplete, na mesma estrutura. Então vamos guardar esse resultado aqui. Importante para a gente. Então a gente chegou a isso aqui. Claro, agora vocês podem multiplicar quantos vocês quiserem, né? A 1, a 2, Então, por exemplo, se vocês multiplicassem 3 supercampos, aí é só fazer o produto dos dois primeiros e depois multiplicar esse cara aqui por um terceiro. Então, daria A1, A2, né, vezes A3, A1, C2, vezes, né, essa componente, o férmio, quer dizer, o férmio resultante é sempre esse, então seria, vamos fazer isso só para se a gente pegasse então a família, vamos fazer isso, se a gente estivesse pegando 1, tensorial 2, você vai fazer um termo trilinear, tensorial 3, então isso aqui vai dar para, vamos fazer 1 com 2, então 1 com 2 a gente já viu, é isso aqui. Agora eu tenho que pegar esse cara aqui e tensorizar com o 3, vou botar com A3, C3 e F3. Então a gente já sabe, a primeira componente é sempre a primeira componente desse pela primeira componente desse. Então vai ficar A1, A2, A3. Então, o produto dos 3 escalares. Aí a componente fermiônica resultante é a primeira componente, a componente escalar desse aqui, né? A1, C3, vai ficar A1, A2. C3 mais a componente do outro a componente do primeiro escalar, que é o A1, A2, vezes C3, mais o A2, que é
a componente do segundo escalar é o A3. Seria o A3 vezes esse carinho aqui, você está fazendo certo, vezes A1, C2, mais A3, C2, A1, C2. Na direção certa, estou dizendo é isso aqui, né? Nós estamos agora pegando a componente espinorial. Então, a componente espinorial é a componente escalar do primeiro, quer dizer, o primeiro agora é esse aqui. O primeiro é esse. Isso aqui é 1 vezes 2. Estou pegando agora. Isso aqui é 1 vezes 2 que eu já fiz. Estou multiplicando para ele. Estou multiplicando por esse terceiro aqui. Então a gente viu que a componente fermiônica do múltiplo resultante é a componente escalar do primeiro. A componente escalar do primeiro é essa aqui, vezes a componente espinorial do segundo, que é esse aqui, mais a componente escalar do segundo, é esse A3 aqui, né, que é o A3, isso, vezes a componente espinorial do primeiro. A componente espinorial do primeiro é essa, A3, A1, tá? E agora, então esse aqui é o termo Psi3, seria o Psi4, né? Isso aqui agora, isso aqui é um 4, né? Então isso aqui é o A4, isso aqui é o Psi4, e o F4 é a primeira componente, a componente escalar do primeiro, que é esse cara aqui, vezes a componente F do segundo. É a 2 Psi1, né? É 8. A 2 Psi1. Aqui. Vou fazer de novo, Marcelo. Agora quem está perdendo sou eu. Vamos ver. Tem que dar sinal de alerta para ele. Vamos lá. Vamos lá. Então nós estamos fazendo isso aqui. Estamos pegando a componente fermiônica do resultante. Então é o primeiro, que é esse cara aqui. Então é o A1, A2. Vezes a componente fermiônica do último fator. Então, vezes o Psi3. Mais A2, que é a componente escalar do último, que é o A3, vezes a componente fermiônica do primeiro, que é o A1, C2, mais A2, C1. Estou fazendo lá da A1, A2, C3, A3, A1, C2, mais A3, A2. Obrigado. A3, A2. Obrigado, Marcelo. Sim, beleza. Então, isso aqui é o nosso, vamos botar só para a gente guardar. Isso aqui é o nosso A4. Isso aqui é o nosso Psi4. E agora nós vamos calcular o nosso F4. Então, a prescrição para poder tirar o produto dessas três representações é o escalar do primeiro, que é esse cara aqui, né? Que é o A1, A2, né? O escalar do primeiro. A1, A2. Vezes a componente F do segundo. Então, vezes o F3. É esse aqui. Mais a componente escalar do outro. Que é o A3. Vezes o F1. Então, vezes isso aqui. A1, F2, mais A2, F1, menos C2. E, finalmente, o último termo é menos C1 barrado C2. Então, eu tenho que pegar a componente fermiônica do primeiro, que é esse carinha aqui, barrar isso aqui. Tá, barrar esses caras são reais, então vai ficar mais A1 C2 barrado. Vezes. Opa, não estou pegando. Esse carinha. Esse carinha aqui. Então, o férmion do primeiro, que é esse cara. Vamos botar aqui A1 C2 barrado, mais A2 C1 barrado. Tudo isso vezes amigos. Vezes o Psi2, que é o Psi3. Então, vai ficar aqui, Psi3, Psi2. Certo? Então, isso aqui seria
o supercampo, que é o resultado desses três aqui. Então, esse aqui é o último, esse aqui é a componente F. Vou fazer uma observaçãozinha aí, tá bom? Lá, opa, tudo bem, cara? Então, essa aqui é a ideia do cálculo tensorial nesse caso, tá? A gente, então, sabe agora, se quiser pegar 4 supercampos, é só seguir a mesma coisa. Então, o produto de 3, a componente F desse supercampo é esse aqui. Vamos fazer só a seguinte observação. Depois esse resultado vai poder dar essa tendência. Vamos olhar a transformação. A gente sabe a transformação de supersimetria desses caras aqui. Isso aqui é o nosso, vamos dizer, F3. Tá? Vamos observar só o seguinte caso. Bom, vamos pensar que é mais fácil a gente pensar assim. Como esse cara aqui, nós já mostramos, né? E esse cara aqui é um supercampo, então é claro que o delta F3, vou botar aqui, vai seguir esse padrão aqui. Delta F3 vai ser dI IA epsilon barrado gama I C3. Ou seja, a gente justamente fez o cálculo para que isso aqui acontecesse, né? Cada componente dessa. Então, essa componente aqui, a última componente de um supercampo, ela vai sempre manter essa estrutura. Ela é sempre a derivada de um termo, observe bem. De modo que esse cara aqui é uma corrente vetorial, é uma natureza vetorial, um JB, digamos assim. Esse cara aqui é o parâmetro. Tá? Eu posso retirar esse parâmetro, que é constante, então, na verdade, eu posso escrever esse termo aqui desse modo. Eu posso pensar aqui, isso aqui é o. Posso trocar a ordem, né? Posso dizer o seguinte, sabem que isso aqui é simétrico. Então isso aqui é menos DI, só para botar de uma forma mais óbvia para vocês. IA, se barrado, gama I. Então a gente pode escrever esse terminho aqui da seguinte maneira. DI, IA, se barrado, alfa, gama Mi, beta, gama Mi, beta, alfa, epsilon alfa. Posso trazer isso aqui. Então, esse termo aqui, ele é o DI de um objeto que tem um índice Mi e um índice alfa. Vamos dizer assim, de um JMI alfa, epsilon alfa. Então, o que a gente está observando é que a variação do último termo, o termo mais alto do multiplate, é sempre uma corrente exterior vetorial contraída com o epsilon. Então, a componente mais alta, a componente F do supercampo, ela sempre se transforma como uma derivada total. Se ela é uma derivada total, quando eu faço uma transformação de supersimetria, ela é sempre uma derivada total. Então, eu sei, eu não preciso nem fazer isso, ok? Claro, é um exercício óbvio que todo mundo pode querer fazer, é tirar o delta F4. Aí vai substituir tudo que sabe aqui sobre esses caras. No final do dia, vocês vão ver que o delta F4 é dmi de alguma coisa. Isso é uma estrutura, então, da supersimetria. No momento que isso aqui vale para um multiplate da supersimetria, para um único supercampo, e nós aprendemos que quando nós multiplicamos supercampos, nós mantemos a mesma estrutura, um escalar, um exterior, um auxiliar, a variação desse último cara, por ele ser um super multiplate, ele vai ter sempre que seguir esse padrão. Ele vai ser sempre o dmi de epsilon barrado, gama mi do férmio que acompanha ele. Então, se eu tirar o delta desse cara aqui, vai dar epsilon barrado, gama mi atuando nisso. Se eu tirar o delta desse cara aqui, vai dar esse psi barrado, gama mi. Então, a última componente de um super multiplate se transforma sempre como uma derivada. Então, esse é o ponto de partida para se escrever uma ação supersimétrica.
Como que nós escrevemos? Onde é que a gente vai buscar as nossas ações, as nossas lagrangianas supersimétricas? Os candidatos a lagrangiano supersimétrico vão ser sempre os termos mais altos, os termos auxiliares de um produto de supercampo. Então, por exemplo, não foi à toa que quando a gente tirou o termo de massa, nós vimos, se a gente fizer esse termo, esse multiplate igual a esse, 1 igual a 2, a gente tirou AF mais AF menos psi barra psi, que era o nosso termo de massa. Quando a gente tirou os nossos termos bilineares, vamos pegar os lagrangianos cúbicos, né? Ele pegou psi barrado, psi A, e depois pegamos FA ao quadrado. Se a gente pegar os três supercampos iguais, A1 igual a 2 igual a 3, a gente vai ter... apaguei o F4, acabei de apagar o F4. Alguém copiou, pode digitar, por favor, o F4? Não copiou aí o F4? Quem copiou? Você copiou mais? Digita aqui, por favor. Que alívio. Fazer, é A1. A1, A2, F3, A2, F3. mais A3, A1, F2, mais A3, A2, F1, menos A3, psi barrado 1, psi 2, menos A1, psi barrado 2, psi 3, psi 1. Oi? Psi 1, psi, né? É porque eu não tenho 3, não. 3. Tem o 3 aí, tem? Eu não tenho 3. Ah, então 3. 3. Só isso? Sem repetição. Mais A2, psi barrado 1, psi 3. Mais A2, psi barrado 1. Barrado 1, psi. Então esse aqui está com mate, né? Tá legal. Então observe o seguinte, se eu pegar A1, se eu pegar os três supercampos iguais, 1 igual a 2 igual a 3. Então, 1 igual a 2 igual a 3, ó, A2F, A2F, A2F. Que era o termo que nós tínhamos intuído que deveria ser o termo da ação. E aqui fica, psi barrado psi barrado, um vai cancelar, o outro vai sobrar no final do dia, para contar a historinha aqui, um psi barrado psi A. Esse aqui não era o nosso lagrangiano puro? Voltem lá no lagrangiano que a gente escreveu no início da aula. A gente pegou lagrangiano 3, né? A gente botou público, né? E dava essa estrutura aqui. Então, o que a gente está observando é que os lagrangianos, eles são obtidos, né, mediante produtos de supercampos e eu tomo sempre a última componente, não é à toa, por quê? Porque a última componente ela não é invariante. Então, esse objeto aqui, então quando a gente fala de supersimetria, o lagrangiano de supersimetria ele não é um invariante de supersimetria, ele é sempre, o lagrangiano, ele é um membro de um multiplete. O lagrangiano, então, diferentemente das teorias de Young-Mills, as teorias de Young-Mills, o lagrangiano é um invariante de Gauge, ele é um multiplete trivial. Na supersimetria, não. O lagrangiano, ele é uma componente de um multiplete. Então, esse carinha aqui seria um candidato a um lagrangiano cúbico, que nós vimos, na verdade, já o que nós fizemos. E a variação de supersimetria dele não é zero. É uma derivada total. Então, o que a gente está... E aí, bom, eu não fiz um outro termo, agora lembra que a gente escreveu um termo quártico, que era um termo assim, FA3, e o outro termo que era psi barrado, psi A ao quadrado. Então, se eu pegar agora 4 supercampos, 1, 2, 3, 4, usar essa mesma regra, agora eu multiplico aqui por um quarto. Aí eu vou gerar um A5, um psi5 e um F5. Se eu olhar o F5, no caso de todos os 4 serem iguais, vocês vão ver que vai dar exatamente isso aqui. Já fica claro que vai dar isso aqui, porque o F5, né, vai ser esse produto aqui, ó, vai ficar A1, A2, F3 vezes o outro lado, então vai ficar o FA3. Então, sempre, né, a ideia que a gente tem agora, quer dizer, o que a gente amadureceu a partir dessa discussão, simplesmente da transformação de supersimetria, é que a componente F é sempre essa derivada. Então, vou tocar aqui. Na verdade, a gente pode mostrar que a componente F, né, ela vai ser sempre o parâmetro, que vai ser uma corrente, né,
J mi alfa, escreveu aqui, né? E aqui eu tinha chegado uma expressão mock. E aqui o epsilon alfa. Claro, onde esse J mi alfa a gente sabe quem é, o psi barrado beta, gama mi, beta alfa. Então, a variação, eu estou mais ou menos encaminhando para o final da aula, que a gente não deve intervalo, mas a variação da componente auxiliar do supercampo produto, eu posso pegar quantos supercampos eu quiser e multiplicar um pelo outro, eu vou ter sempre que essa variação não é nula. Então, a variação de supersimetria do lagrangiano é sempre uma derivada total. E é daqui, então, isso aqui nós vamos associar com a corrente de Noether da supersimetria. Então, nós vamos ver na próxima aula como computar exatamente a componente, quer dizer, a expressão explícita. Mas a gente, então, já está entendendo que a corrente de Noether da supersimetria, ela é um espinor vetorial tensorial. Tem essa estrutura aqui. Então, se a gente pensar num acoplamento mínimo, quando a gente faz a supersimetria, fica local, e a gente segue a prescrição das teorias de Young-Mills, né? Pega a corrente de Young-Mills e acopla com o campo de gauge de Young-Mills. Então, quem vai ser, se essa aqui é a minha corrente, eu sei a estrutura do meu campo. Então, quem vai ser o meu campo vai ter que ser um objeto que tem um signo. Que vai ter que ter um pincel. Essa corrente, na verdade, ela tem um caráter barrado. Então, isso aqui é então, na verdade, pegando se barrado, né? A gente podia até pensar assim, que essa corrente está nesse sentido. Mas então, o campo de gauge da supersimetria, se a supersimetria ficar local, e essa corrente agora for uma corrente conservada associada a uma simetria local, o campo de gauge da supersimetria já está assinalado, a sina dele já está marcada, Não é um campo vetorial, é um campo vetorial espitorial. Esse aqui é o campo que tem spin 3 meios, tem um spin 1 aqui, e um spin 0 aqui, e um spin meio aqui. Então, lembrando das nossas composições, esse cara dá 3 meios, meio. Mas, sendo um campo de gauge, essa corrente aqui é conservada, derivada disso aqui tem que ser zero, esse campo tem que ter divergência nula que vai marcar essas componentes. Então, essa análise já dá para a gente ver que quando nós fizermos a supersimetria ficar local, o campo de gauge que vai se acoplar com essa corrente local, que vai dar a teoria local da supersimetria, vai ser um campo de gauge de spin 3 meios, que é o que a gente chama de gravitino. Tá, para a gente falar um pouquinho sobre a gravidade, nós vamos falar sobre isso. Mas a raiz já está aqui. Aqui vocês já entendem que a supersimetria local ela tem um campo de gauge de spin 3 meios. Então, eu vou parando por aqui. Então, na próxima, eu vou querer só deixar um exercício para vocês pensarem, né? Aqui em cima dessa discussão. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui, quer dizer, a ideia, né, dessa discussão é mostrar a força da simetria na construção do modelo. Tudo que a gente está usando nessas 3 últimas aulas são aquelas transformações. No momento que eu entendi como eu construo aquelas transformações, nós estamos construindo todo um cálculo tensorial, construímos já lagrangianos, estamos conseguindo ver agora leis de conservação, conseguimos uma álgebra implementada numa teoria de campos, e a gente está, então, mostrando que a teoria está, o modelo, né, está se alargando e se alargando. Na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho mais essa discussão, ou afinar essa discussão. Isso aqui é só a parte grossa da discussão, para vocês verem como, né, quer dizer, que eu gerei o Young Tableau da supersimetria N igual a 1, T igual a 3. Então nós vimos de todos os termos. Agora eu não fiz uma coisa para vocês, que é o termo cinético. O termo cinético, se você... Nós olhamos o termo de massa. Então imagina, se a gente pegar o setor 1, né? Isso aqui, desculpa. O que a gente viu aqui foi isso. Quando eu peguei A, CF, e tensorizei com A, CF, o que me interessou foi isso. Não me interessa aqui, mas me interessava aqui. Aqui deu AF menos psi barrado psi. Então eu identifiquei isso aqui como sendo o meu lagrangiano de massa. Então, esse é o lagrangiano que tem supersimetria das massas.
massa escalar está aqui e a massa fermiônica está aqui. Aí depois nós falamos, nós podíamos fazer um lagrangiano, podíamos pegar, né? Vamos pegar aqui. Se é a terceira. Então também, aqui não me interessa. Para efeito de construção de lagrangiano, me interessa sempre o termo F, porque o termo F é sempre uma variável. Então ele é sempre uma ação invariante, não é invariância da ação, da supercidade do lagrangiano, então delta SUSE. Na ação, a gente diz que a supersimetria ela está na ação, não está no lagrangiano. O lagrangiano justamente não é invariante, mas é uma derivada total. O lagrangiano ele é componente de um multiplayer, que é radicalmente diferente da anterior. E aí aqui a gente viu que o termo que interessava a gente era esse. A2F menos A se barrado C. Primeiro acoplamento-zinho de Yukawa em 3 dimensões. E depois, quando a gente pegou o 4, pegou esse multiplate, a quarta potência, a gente obteve também o que nos interessava, a última componente, que era a 3F menos se barrado menos A2. Que é o que nós chamamos de lagrangiano cúbico, lagrangiano super renormalizável, lagrangiano cúbico, e esse aqui é o lagrangiano renormalizável, que ia dar a interação sextupla em 3 dimensões. Então, multiplicando, isso aqui, essa aqui vai ser a prática da supersimetria. O que os salões de Tracidi fizeram foi um modo mais inteligente de substituir tudo isso, usando o conceito de supercampo. Então, vamos ver aqui. No conceito de supercampo, a gente abandona essa maneira de fazer o cálculo tensorial e adota o cálculo no superespaço. A gente vai introduzir o conceito de superespaço na próxima aula, e aí a gente vai fazer todo o formarinho de supercampos e ver que tudo isso sai de uma maneira mais simples. Mas o que tem que ser entendido é o esforço que está por trás. Né? No primeiro paper do salão de Tracidi, que foi o Physical Review 74, desde quando eles lançam, né? No trabalho da supersimetria, eles trabalham todo esse cálculo tensorial também, e aí mostra como esse cálculo tensorial aponta para o supercampo, para o superespaço e para o supercampo. Foi aí que a coisa nasceu. Vamos lá agora, só para finalizar. Então, o exercício que eu queria que vocês pensassem é um pouquinho mais provocativo, é para ser o mais simples, mas eu falei para vocês pensarem um pouquinho, que é o seguinte: como nós escrevemos o termo cinético, nós escrevemos assim. Delimitar. Aqui, né? Então, claro, se isso aí é o produto, se é um lagrangiano supersimétrico, ele tem que ser o termo F de alguém, tem que ser um F. Então, o produto é supercampo. Eu estou pegando esse supercampo aqui. Estou pegando, na verdade, A se F ao quadrado, multiplicando por A se F ao quadrado. Só que nos outros termos, a gente fez uma multiplicação algébrica direta. A gente pegou pá e girou. Então, eu queria que vocês entendessem que, a partir desse supercampo aqui, eu posso definir também um outro supercampo, que vocês estão observando o seguinte: eu tenho, na verdade, vou pagar uma coisinha só para ficar. Só o único truque que eu queria que vocês façam, a única dica que eu dou para vocês é essa aqui. Se vocês escreverem nesse termo aqui, dessa forma, né, A, D'Alembertiano, A. Então a gente vai ver que a gente pode pensar que a gente tem A, Si, é como se a gente tivesse um multiplate assim. A, Si e F, multiplicando com o multiplate que seria D'Alembertiano de A, Gama-mi, Demi, Si e F. Alguma coisa, porque o que vocês deveriam, que a gente teria que observar aqui, na verdade, deixa eu apagar aqui um instantinho. Eu vou deixar assim que é só para enganar vocês.
Outra coisa também, que esse termo todo, sendo espinoso de Majorana, a gente pode escrever isso para lembrar. Esse termo aqui é psi transposto, C menos 1, gama mi, C, vai ficar menos aqui, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, lembrar, C, gama mi transposto, C menos 1, a gente tinha feito isso, é menos gama mi. Então, pode pensar, se a gente botar aqui por C menos 1, C menos 1 gama mi. Então eu posso escrever que C menos 1 gama mi é menos gama mi transposto C menos 1. Vou colocar desse modo. Então, basicamente, o que a gente está começando a ver é o seguinte: para eu compor o termo cinético, eu estaria pegando um multiplate, que é o multiplate original, A, CF. Mas eu estou multiplicando por um multiplate que tem que ter o D'Alembertiano de A, tem que ter esse carinha aqui, como se eu tivesse aqui alguma coisa assim, se transposto, na verdade eu teria se transposto, gama mi transposto, C menos 1, ele está tomando um psi, e aqui vai alguma coisa desse tipo. Esse multiplate aqui, então que eu vou, a sugestão que eu estou dando para vocês é mostrar que o termo cinético também segue o mesmo padrão. O termo cinético é a componente F, como os outros termos foram, do produto de dois supercampos, porque ele é bilinear. Se ele é bilinear, ele é o produto dos supercampos, mas diferente do termo de massa. O termo de massa era puramente algébrico, era esse carinha aqui. Ele deu AF menos psi barrado psi. Esse cara está com derivadas. Então, a dica que eu estou dando é que vocês vão ter que, a partir do multiplate dessa representação da Suzy, escrever um outro multiplate que carregue o D'Alembertiano de A, carregue essa que eu esqueci de botar o C, mas carregue isso aqui, se transposto, gama mi transposto, C menos 1, dmi, e carrego F. Eu vou ter que ver que eu posso, a partir desse supercampo, definir um supercampo desse tipo. E esse supercampo aqui, ele vai se transformar da mesma maneira que esse. Mas vocês vão observar que esse supercampo aqui é aquele supercampo de cabeça para baixo. O que é o F desse cara aqui? Então vocês observam o seguinte: esse cara aqui tem dimensão 3 meios. Esse cara aqui tem dimensão 2. Mais meios, 5 meios. Então a maior dimensão é esse. Então, o que pode estar acontecendo é que, a partir desse supercampo, eu possa mostrar que quem se transforma como supercampo é esse cara aqui. F. Não vou colocar a combinação exata, mas o gama mi, elipse e o D'Alembertiano A. Provavelmente o que está acontecendo é o seguinte, que esse supercampo aqui, quando eu coloco esses operadores de derivada em frente aos campos físicos, ele reversa esse supercampo. E aí, esse carinha aqui, D'Alembertiano de A, é a componente F de um supercampo onde a primeira componente é o F. Quer dizer, para vocês mostrarem que isso aqui é um supercampo, é muito simples. É só pegar essas transformações aqui e calcular quem é o delta de D'Alembertiano de A. O delta de D'Alembertiano de A vai estar dando D'Alembertiano de psi. Quem é o delta daquilo lá? E quem é o delta F? Então, o que vocês vão ter que mostrar é que essas três componentes aqui, se eu pegar as transformações de supersimetria dela, elas fecham um multiplate, mas onde esse cara aqui, o D'Alembertiano de A, faz o papel do F. Então é isso que vocês têm que mostrar. Esse multiplate existe e se chama multiplate cinético. Então, na verdade, o exercício que vocês estão tentando fazer é chegar à expressão super multiplate cinético e mostrar o nosso Lagrangiano
mediano cinético é igual a componente F do produto de A, C, F muito bagunçado lá. É a componente F do produto de ápice F pelo múltiplo cinético. Sempre dentro dessa visão de que a componente F é a componente que se transforma por uma derivada. Então, o único exercício que fica assim, mais um pouquinho, não é difícil, mas um pouquinho menos trivial em função do que eu fiz aqui na aula de hoje, é mostrar que um supercampo desse tipo aqui, né, ele inverte o papel. Quando eu coloco essas duas derivadas aqui, esse cara aqui, então, vai fazer o papel do F. E aí, quando eu multiplicar esse cara aqui, né, por esse cara aqui, aí a gente sabe que a componente F do produto é o A do primeiro pelo F do segundo. Aí vai dar o A do primeiro pelo F do segundo. Vai dar o termo cinético. Aí a componente Psi, né, é A de um, Psi do outro. Então, vai pegar o A de um com o Psi do outro. E o F desse aqui, a componente F é, se vocês se lembram lá, é o AF. Então é o A de um pelo F do outro. Aí, então vocês vão mostrar que a componente, quer dizer, que é o A de um, né, que é o F desse, pelo o A desse, pelo F desse, vai dar o F depois. Então é isso que vocês vão mostrar. Tá? Esse exercício. Então aí a gente acabou. Isso aí é o cálculo tensorial da supersimetria, que nós estamos fazendo em 3 dimensões, porque é onde eu acho que seja mais simples. Isso agora vale para 4, 10, para 6 dimensões, qualquer espaço, o procedimento é esse. Então, se isso aí estiver bem fixado, a gente na próxima aula, eu acho que a gente já pode estar habilitado para fazer supercampo. E a gente agora vai fazer supercampo sabendo de tudo que está correndo dentro do supercampo. É como se eu estava brincando com você, como se vocês estivessem rodando um software que não é obscuro, que não é uma caixa preta. Você sabe tudo que está acontecendo ali dentro. O supercampo, ele vai fazer tudo isso em uma linha. Uma linha realmente. Uma linha. Foi o Salão que inventou, foi o Salão que inventou. Foi o Salão que inventou, isso da CIT era o Godoy que executou. Tá, mas e o procedimento é simples. É teoria de grupo. Teoria de grupo. Tudo que a gente fez é teoria de grupo. Toda a força, né, da simetria na construção do modelo. Tudo que a gente fez, essas aulas todas são que a gente está se explorando ao máximo a ideia de simetria. Bom, então, vamos dar um salto.